Na disciplina Políticas Públicas, nós faremos algumas definições e também trataremos conceitos relacionados com a política pública. Primeiramente, a definição de sociedade que nós trataremos nessa disciplina. Então, a sociedade é o conjunto de indivíduos, todos eles dotados de interesse, recursos e poder diferenciados, e interagem continuamente a fim de satisfazer as suas necessidades. Diferentemente do que é a definição de comunidade, a principal característica da sociedade consiste na diferenciação social. Por isso, seus membros, eles não apenas possuem atributos diferenciados, tais como idade, sexo, religião, estado civil e escolaridade, mas também possuem ideais, valores, interesses e aspirações. Se nós temos a sociedade como a diferenciação social, então nós temos que a diferenciação social, ela torna a vida em sociedade atraente como estratégia para a satisfação dos interesses e também da necessidade. Tratando aqui a questão do interesse, nós podemos ver que interesse é qualquer valor considerado importante, útil ou vantajoso, moral, social ou materialmente. Já as necessidades ideais são aquelas as quais fazem referência, professor Gilmar, tanto ao nosso desenvolvimento intelectual, cultural e também religioso. Os interesses, eles tanto podem ser subjetivos quanto objetivos. Por isso que nós encontramos interesses, sejam eles de classe ou ainda de categorias sociais. Se nós tratamos a diferenciação como a sociedade complexa e também desenvolve ao mesmo tempo múltiplas possibilidades de cooperação, competição e também conflito, convém a nós, professor Gilmar, fazermos a definição entre cooperação, competição e também conflito. Relacionado à cooperação, ela consiste na capacidade a qual a realização das ações conjuntas em prol de um benefício comum. Isso é a definição de cooperação. Já a competição é uma forma de interação social e essa mesma forma de interação social, ela compreende um amplo número de procedimentos e também uma disputa por bens escassos. Definindo conflito, professor Gilmar, já que o conflito consiste em uma modalidade de interação social, a qual envolve indivíduos, grupos, organizações e coletividade, então ela se distingue porque implica também em choques para o acesso e também a distribuição dos recursos escassos. O conflito, ele é próprio da vida coletiva. Sendo o conflito próprio da vida coletiva, nós temos que ter também a administração do conflito. E essa administração do conflito pode ser obtida por dois meios, através da coerção e também da política. A coerção, ela consiste na ação de reprimir e também de refrear aqueles os quais fazem as suas manifestações. E na política, ela consiste na força exercida pelo Estado para fazer valer o direito. Essas definições traz para a disciplina de políticas públicas as definições e também traça um perfil ao qual as sociedades recorrem à política. Por isso, professor Gilmar, quais são essas questões, o que levam a sociedade a recorrer a essas políticas, as quais tratam o que nós encontramos hoje no nosso país? Então, professora Raquel, o perfil por que as sociedades recorrem à política, então, seja para construir os consensos, seja para controlar o conflito, cabe indagar, então, o que é a política? Uma definição bastante simples é oferecida por Schmitter, que diz que a política é a resolução pacífica para os conflitos. Repetindo, a política é a solução pacífica para os conflitos. Então vejamos o termo política em inglês. Politics
faz referência às atividades políticas, o uso de procedimentos diversos que expressam relações de poder, ou seja, visam a influenciar o comportamento das pessoas e se destinam a alcançar ou produzir uma solução pacífica. Vejam, uma solução pacífica de conflitos relacionados a decisões públicas. Vejamos um exemplo. Alguns atores sociais que possuem interesse numa determinada questão fazem manifestações públicas. Alguns parlamentares no Congresso recebem os representantes desses atores em seus gabinetes, discutem suas reivindicações. Outros parlamentares, professora Raquel, fazem o mesmo com outros atores afetados pelo tema e que têm interesses diferentes, opostos ou não. As lideranças do governo no Congresso fazem um relato disso às autoridades do Poder Executivo. Em resposta, o governo cria um grupo de trabalho para discutir e rediscutir o assunto. Então, há uma disputa entre os atores para saber quem vai compor esse grupo de trabalho, pois isso pode definir o resultado das discussões, obviamente. O grupo de trabalho pode convidar alguns dos atores para defenderem os seus interesses, os seus pontos de vista e apresentarem suas preferências ou não pelo assunto. As propostas do grupo de trabalho são discutidas com os parlamentares, então. O partido do governo pode intervir e propor um determinado encaminhamento para a questão. Os partidos de oposição discordam e pressionam contra. Depende de como eles conseguem ver essa questão. Como já foi comentado aqui pelo professor Gilmar, relacionado ao exemplo aos quais a sociedade recorre à política, então nós temos que, através dessas questões as quais fazem com que a sociedade recorra, nós encontramos o amadurecimento das discussões. Se há o amadurecimento das discussões, vão se formando as concepções entre os membros e isso tudo faz com que se chegue à formulação de propostas, que nós temos no termo em inglês o policy, que é a formulação de propostas, também a tomada de decisões e ainda a implementação dessas políticas. Dessa forma, nós temos que as políticas públicas elas são resultantes da atividade política e elas também compreendem o conjunto das decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores envolvendo os bens públicos. Convém fazermos uma diferenciação entre política pública e também a decisão política. A política pública ela envolve mais do que uma decisão e requer diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as decisões tomadas. Já a decisão política, ela corresponde a uma escolha entre um conjunto de possíveis alternativas conforme a hierarquia de preferências. E isso tudo levando em consideração o que os atores envolvidos expressam, sejam eles em maior ou menor grau relacionado a essa questão, essa decisão política. Embora uma política pública implique decisão política, nem toda decisão política chega a constituir uma política pública. Podemos encontrar um exemplo disso quando nós tratamos da emenda constitucional para a reeleição presidencial e também a CPMF, ou ainda a criação de um novo Estado da Federação. Essas situações apresentadas, esses exemplos, são decisões, mas não são política pública. Já uma questão relacionada com o Sistema Único de Saúde e o financiamento da educação superior, ou ainda a adoção de mecanismo de transferência de rendas, compreende as políticas públicas do nosso país. Professor Gilmar,
Quando nós tratamos aqui de políticas públicas, nós sabemos que essas políticas públicas, elas incidem sobre as pessoas, sobre as sociedades e também sobre o governo. Trate-nos, dê-nos exemplos relacionados a essas questões de políticas públicas no nosso país. Ok, então vejamos alguns exemplos. Embora as políticas públicas possam incidir sobre a esfera privada, família, mercado, religião, elas não são privadas, professora Raquel. Mesmo que entidades privadas participem de sua formulação ou compartilhem sua implementação, a possibilidade de o fazerem está amparada em decisões públicas, ou seja, decisões tomadas por agentes governamentais, com base no poder imperativo do Estado, sempre. Então observamos, professora Raquel, que a maioria das organizações existentes na sociedade, como igrejas, sindicatos, empresas, universidades, partidos políticos, etc., está sujeita a normas e regulamentos, mas estas se limitam a regulá-las internamente. O Estado é a única exceção. É um sistema organizacional cujo poder regulatório ultrapassa os seus próprios limites organizacionais e se estende sobre a sociedade como um todo. Vejamos um exemplo, professora Raquel. O movimento pela cidadania contra a fome e a miséria. O famoso movimento do Betinho, que deu ajuda a muitas famílias carentes em uma ação privada, ainda que estivesse sobre o interesse público. Já o programa Bolsa Família é parte de uma política pública que combate a fome e a miséria. Embora os objetivos dos dois sejam equivalentes, vários dos que atuaram no primeiro, hoje atuam como gestores do segundo. A diferença entre eles é que o programa Bolsa Família baseia-se em discussões e ações revestidas do poder e da autoridade soberana do Estado. E por isso consiste em uma política pública e não em uma ação privada de interesse público. Políticas públicas, então, são resultantes da atividade política e que esta consiste na resolução pacífica de conflitos. Processo essencial à preservação da vida e em sociedade. Então, a análise da política ela está preocupada tanto com o planejamento como com a política. Então, a análise de política é uma empreitada multidisciplinar e que visa interpretar as causas e consequências das ações do governo. Com isso, nós encontramos algumas abordagens na análise de políticas públicas e também o modelo sistêmico. Professor Gilmar, apresenta-nos vantagens e desvantagens relacionadas ao modelo, o qual é estipulado no modelo sistêmico. Os modelos são estes. Primeiro, modelo institucional. Segundo, de processo. Terceiro, de grupos. Quarto, de elites. Quinto, racional. Sexto, incremental. Teoria dos jogos e modelo de sistema. Vamos ver então, professora Raquel, vamos comentar agora esses 8 modelos. Eu vou começar falando sobre o modelo institucional, o primeiro modelo, cuja ênfase e proposta desse modelo no papel do Estado na produção das políticas públicas. Pouca atenção é dada à ligação entre a estrutura das instituições políticas e o conteúdo da política. Esse é o modelo institucional. O segundo modelo, modelo de processo. As instituições governamentais são realmente padrões estruturados
de comportamento de indivíduos e grupos que podem afetar a formulação da política. Então, indivíduos e grupos que podem afetar a formulação da política. Esse é um modelo de processo. Vamos ver um terceiro modelo da teoria de grupo. A política é vista como processo de obtenção de equilíbrio entre os interesses de diferentes grupos. E as análises sempre começam com a proposição de que a interação entre eles é o fato central nas políticas. Qual seria um quarto modelo, professora Raquel? Vejamos um modelo elitista. Professora Raquel, ele vê a política como resultado de preferências e valores das elites governamentais. O quinto, política racional. O próprio nome em si já está dizendo. Ele sustenta que a política é o cumprimento eficiente de metas propostas. Qual seria o sexto modelo? O modelo incrementalista. O que esse modelo faz? Ele vê a política pública como continuação de atividades governamentais passadas e que recebem apenas algumas modificações incrementais. Sétimo modelo, no modelo da teoria dos jogos. Como será esse modelo? Ele fala que a política é vista como escolha racional de atores em uma situação competitiva. Trata-se de decisões racionais em situações nas quais dois ou mais participantes têm que escolher entre ações dadas e os resultados dependem das escolhas feitas por cada um deles, só que de uma forma separada. Escolhas feitas de forma separadamente. A teoria dos jogos é um modelo abstrato e dedutivo, que não descreve como as pessoas realmente tomam decisões, mas sim como elas se posicionam diante de circunstâncias competitivas. Esse é o diferencial. Vejamos então o último modelo, o modelo sistêmico, em que a política é definida como resposta de um sistema político a forças geradas no ambiente. O sistema político é um conjunto de estruturas e processos interrelacionados que funcionam para conduzir alocações de valores para a sociedade. A concepção do ciclo de políticas públicas, ela envolve um ambiente tenso e também de alta densidade política. Isso tudo marcado por relações de poder extremamente problemáticas entre atores do Estado e também da sociedade. E ainda entre agências intersetoriais e os poderes do Estado no nível nacional e os níveis subnacionais, entre comunidade política e também burocracia. O ciclo de políticas ele é marcado pelo estudo das políticas públicas, o qual identifica as fases sequenciais às quais ocorrem essas questões relacionadas à produção de uma política. Primeiramente, nós encontramos a fase da formação da agenda, que é quando há uma situação e ela é reconhecida como um problema político e passa a ser discutido soluções para esse problema. Formação das alternativas e tomada de decisão. Ocorre quando, após a inclusão do problema na agenda e alguma análise desta, os atores começam a apresentar as propostas para sua resolução. Nós temos também a tomada de decisão, que após ser formuladas todos os problemas, são feitos as tomadas de decisões, as quais implicarão em que todas elas cheguem às decisões políticas para serem colocadas em prática. A partir daí nós temos a implementação,
que consiste no conjunto de decisões a respeito da operação das rotinas executivas nas diversas organizações envolvidas. Relacionado à implementação, ela faz acompanhar do monitoramento, que o monitoramento é um conjunto de procedimentos de apreciação dos processos adotados, dos resultados preliminares e também intermediários obtidos e também do comportamento do ambiente da política. E por fim nós temos a avaliação, que é o conjunto de procedimentos de julgamento dos resultados de uma política, segundo os critérios que expressam valores. Se nós temos a formação da agenda, a formação das alternativas de tomada de decisão, a tomada de decisão, a implementação e a avaliação, então nós temos os atores políticos, que são os stakeholders. Todos os atores políticos são aqueles que se distinguem por exercer funções públicas e também por mobilizar os recursos associados a essas suas funções. Então, entre os atores públicos, nós podemos diferenciá-los de duas maneiras. Então, os políticos, que são aqueles atores cuja posição resulta de mandatos eletivos. E os burocratas, aqueles os quais estão relacionados com a posição, a ocupação qual eles têm, seja nos postos de trabalho, e esses postos de trabalho requerem conhecimento especializado e eles se situam em um sistema de cargos públicos. Entre os atores privados, nós temos os empresários e também os trabalhadores. Então, os empresários, eles são os atores os quais são dotados de grande capacidade de influir nas políticas públicas. E os trabalhadores, através da capacidade da ação organizada, e eles atuam através, sejam de sindicatos, e ainda alguns estão ligados a partidos políticos e também às ONGs e alguns ligados à igreja. Quando nos referimos às questões relacionadas com os trabalhadores, e também nós encontramos as entidades que estão voltadas para essas questões relacionadas com esses mesmos trabalhadores. Nisso nós encontramos outros tipos de atores, que são os atores governamentais e os atores não governamentais. Então, os atores governamentais são aqueles os quais estão envolvidos com os poderes executivo, legislativo e também judiciário. E já os não governamentais são aquelas instituições de pesquisa, ainda os grupos acadêmicos, os consultores, os organismos internacionais e ainda os sindicatos e as associações civis. Inclui nessas entidades não governamentais, os empresários políticos, os atores de grande importância no processo político e ainda aqueles atores os quais estão envolvidos com as organizações multilaterais. Então, o comportamento desses atores no jogo da política é agir racionalmente, procurando os melhores meios para realizar os seus interesses. O comportamento racional, professor Gilmar, ele implica em fazer escolhas as quais, por sua vez, significam renunciar. Ou seja, em qualquer situação de escolha, sempre haverá, pelo menos, uma alternativa, a qual alguém tem de renunciar quando decide o que quer fazer. Por esse motivo, é que nós dizemos que toda a questão que envolve uma escolha, também existe uma relação de custo para essa escolha. Esses custos, os quais estão aliados a essas escolhas, nós temos a questão que envolve os problemas na escolha racional. E isso faz com que haja uma participação na ação coletiva, sendo a chamada natureza dos bens. Então, nós encontramos no comportamento racional os bens privados e os bens públicos. Os bens privados são aqueles os quais eles são produzidos exclusivamente desfrutados pela pessoa, ainda pelo grupo que o possui. Ele não é objeto de política pública. Já o bem público, quando ele é produzido pelo poder público, não há possibilidade de nós excluirmos essa ou aquela pessoa que desfrute dos benefícios desse bem o qual foi
determinado para que a coletividade utilize. Dessa forma, se nós temos os bens privados e os bens públicos, nós temos nos bens públicos as questões relacionadas em que nós não podemos separar, nós não podemos impedir com que essa ou aquela pessoa utilize desse bem público qual foi criado, desenvolvido para compreender a sociedade. Nesse momento, nós temos o envolvimento da sociedade em conselhos, em publicização e também em redes, que é uma nova forma qual nós encontramos hoje relacionados com conflitos e também com novas formas de ver as questões que envolvem os bens públicos. Professor Gilmar, como os conselhos eles são criados, de que forma que esses conselhos hoje eles existem para manter, para a manutenção da sociedade? Surgem então os conselhos. Surgem os conselhos sendo espaços públicos, não estatais, que sinalizam a possibilidade de representação de interesses coletivos na cena política e na definição da agenda pública. Os conselhos constituem espaços de argumentação sobre e de redefinição de valores, normas e procedimentos, de formação de consensos, de transformação de preferências e de construção de identidades sociais. Então, vejamos o que é conselho. Distingue-se de movimentos e de manifestações estritas da sociedade civil, e que sua razão de ser reside na ação conjunta com o aparato estatal na elaboração e gestão de políticas sociais. Publicização é uma das estratégias de um novo modelo de administração pública baseado em alianças entre o Estado e a sociedade. Entre as novas modalidades de participação nas políticas públicas, destacam-se as redes ou estruturas policêntricas, envolvendo diferentes atores, organizações ou nódulos, vinculados entre si, e a partir do estabelecimento e da manifestação de objetivos comuns e de uma dinâmica gerencial compatível e adequada. Entre as novas modalidades de participação nas políticas públicas, destacam-se as redes ou estruturas policêntricas, envolvendo diferentes atores, organizações ou nódulos, vinculados entre si a partir do estabelecimento e da manutenção de objetivos comuns e de uma dinâmica gerencial compatível e adequada. Nesse sentido, as redes têm sido vistas como a solução adequada para administrar políticas e projetos em que os recursos são escassos. Os problemas são complexos. Existem múltiplos atores envolvidos. Interagem agentes públicos e privados, centrais e locais. E há uma crescente demanda por benefícios e por participação cidadã. Eu quero chamar vocês, vem conosco. Ótimo estudo, vamos nos dedicar. E a professora Raquel e eu estamos aqui para dirimir quaisquer dúvidas que possam existir. Grande abraço.